Em 1517, um monge pregou 95 teses na porta de uma igreja e incendiou a Europa. O que era para ser um clamor por justiça virou uma ruptura que dividiu o cristianismo. A igreja da época estava sim sangrando. Havia maus papas, bispos ausentes e um luxo que ofendia os fiéis. O caos estava instalado. Mas enquanto alguns buscavam a conversão pelo testemunho, outros buscavam a destruição pela revolta. Então, o que realmente aconteceu na Reforma Protestante? Foi ela a salvação do cristianismo ou o estopim de uma divisão que ecoa até hoje? Porque a narrativa que conhecemos parece esconder verdades cruciais. E como a igreja superou esse período tão difícil e encontrou o caminho para se renovar? Para entender, precisamos voltar ao coração de uma crise que abalou o mundo e desvendar 5 mitos exaustivamente repetidos como se fossem verdade. No início do século XVI, a Igreja Católica se encontrava diante de um paradoxo. Era ao mesmo tempo a instituição mais sólida e mais contestada do Ocidente. De um lado, a herança dos santos, dos mosteiros, das catedrais e das universidades. De outro, um cenário de tensões políticas, corrupção e decadência moral em setores do clero. O cristianismo havia sobrevivido a guerras, pestes e cismas, mas o peso de séculos começava a cobrar seu preço. A igreja saía de um dos seus períodos mais sombrios, o chamado Cisma do Ocidente. Durante quase 40 anos, entre 1378 e 1417, o mundo católico conviveu com 2 e, por um tempo, até 3 papas rivais. Cada um se declarava o verdadeiro sucessor de Pedro. Cada um excomungava o outro. O resultado foi devastador. Dioceses divididas, ordens religiosas confusas e o povo simples sem saber a quem obedecer. Mesmo quando o Concílio de Constança finalmente restaurou a unidade, o dano à credibilidade do papado já estava feito. O prestígio da sé de Roma, antes inquestionável, agora era visto com desconfiança em boa parte da Europa. Mas a crise não era apenas de autoridade, era também uma crise de moral. O luxo da Cúria Romana contrastava com a miséria do povo. Alguns papas e bispos acumulavam riquezas, nomeavam sobrinhos para cargos eclesiásticos e mantinham filhos ilegítimos em plena luz do dia. O espírito de Mamon, como denunciaria teólogos posteriores, havia se infiltrado no coração da igreja. As dioceses sofriam com a ausência dos próprios bispos. Muitos deles jamais visitavam suas paróquias, ocupados com questões políticas ou vivendo em residências luxuosas nas cortes dos reis e nobres. A prática de comprar cargos eclesiásticos, o que o direito canônico chamava de simonia, corroía o ideal evangélico de serviço e pobreza. Entre os fiéis, a situação não era muito melhor. A fé popular, embora viva, era marcada por ignorância doutrinal e superstições. O povo buscava o perdão e a salvação, mas frequentemente encontrava exploração. Foi nesse contexto que entrou em cena um monge agostiniano chamado Martinho Lutero. Em 1517, ele afixou suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, um convite acadêmico ao debate que logo se transformaria em um incêndio continental. Lutero não foi o primeiro a criticar os abusos. Muito antes dele, vozes dentro da própria igreja clamavam por reforma. O Concílio de Latrão V, iniciado em 1512, já havia pedido a renovação moral do clero e o retorno à pureza do evangelho. Na Espanha, o cardeal Francisco de Cisneros promovia a reforma dos mosteiros
e incentivava o estudo das Escrituras. Em Roma, humanistas como Erasmo de Roterdã denunciavam os vícios clericais, mas sem romper com a comunhão. A igreja, portanto, não estava indiferente à necessidade de mudança. O problema é que quando a crítica legítima se misturou com doutrinas errôneas, o apelo à conversão deu lugar à rebelião. Lutero começou questionando o comércio de indulgências, mas logo negaria a autoridade papal, o sacrifício eucarístico e até a tradição apostólica. A palavra reforma, neste contexto, significava algo diferente do que entendemos hoje. Reformar não era destruir para recomeçar, mas consertar o que já existia. Era restaurar, não reconstruir do zero. Por isso, o movimento de Lutero, Calvino e Zwinglio não foi uma reforma, mas foi uma ruptura. Sim, a igreja precisava de conversão e muitos homens e mulheres santos já trabalhavam por isso. Mas quando a chama da mudança encontrou o vento da rebeldia, algo se perdeu. O que começou como clamor por santidade acabou se tornando um estandarte de divisão. Mas será que tudo o que ouvimos sobre a reforma é verdade? Ou existe uma outra história esquecida, silenciada, que precisa ser contada? É o que veremos agora ao desvendarmos os 5 mitos da reforma protestante. O primeiro mito é o que diz que a reforma protestante foi uma reforma. Reformar é restaurar algo existente, devolver-lhe a forma original. Uma caneca trincada, por exemplo, é reformada quando a gente cola a rachadura, não quando a gente joga ela fora e substitui por outra. A chamada reforma protestante não reformou a igreja, e sim rompeu com ela. Foi um cisma, uma separação. Martinho Lutero e os demais reformadores não consertaram uma estrutura corrompida, criaram uma nova, fragmentada desde o nascimento. É verdade que a Igreja Católica do século XVI precisava de reformas. Havia abusos, simonia e um clero muitas vezes distante da vida espiritual. Nenhum católico honesto negaria isso. Mas a diferença entre reforma e rompimento é imensa. Uma reforma nasce do amor que quer corrigir. O rompimento nasce da revolta que quer substituir. Enquanto Lutero e Calvino atacavam doutrinas milenares, os verdadeiros reformadores trabalhavam dentro da igreja. Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz, Santo Inácio de Loyola, São Thomas More, São Felipe Neri, dentre outros, estes sim transformaram a igreja com santidade, não com rebeldia. São Felipe Neri, por exemplo, viveu no coração de Roma, a sede do poder papal, e ali promoveu uma das mais belas reformas espirituais da história. Recusou 3 vezes o título de cardeal para não se afastar de sua missão pastoral. Era conhecido como o terceiro apóstolo de Roma. Com simplicidade e alegria, reformou a igreja pelo testemunho, não pela ruptura. Estes homens e mulheres provaram que a verdadeira reforma nasce do Espírito Santo, não da soberba humana. Por isso, dizer que a reforma protestante foi uma reforma é distorcer o próprio sentido da palavra. Mas, se não foi uma reforma, o que ela gerou? Um movimento que, em poucos anos, se fragmentou em dezenas de grupos, todos afirmando ser os verdadeiros intérpretes da Escritura. E é justamente aí que nasce o segundo mito. O segundo mito sustenta que as denominações protestantes discordam em assuntos periféricos, mas concordam no essencial. Essa é uma das afirmações mais repetidas por pastores e apologistas protestantes modernos. Eles dizem: podemos divergir sobre detalhes, mas concordamos no essencial. A pergunta é:
o que é esse essencial? Os protestantes não concordam sequer em quantos sacramentos existem. Alguns aceitam 2, outros apenas 1, outros nenhum. A doutrina da Eucaristia, central no cristianismo primitivo, divide completamente as denominações. Para uns, um mero símbolo, para outros, presença espiritual, e para outros ainda é algo indefinido. A própria doutrina da justificação, o coração da teologia reformada, é objeto de conflito. Lutero falava em justificação extrínseca, uma justiça imputada, mas não transformadora. Já outros teólogos reformados desenvolveram variações complexas dessa ideia, enquanto o catolicismo sempre ensinou a justificação como participação real na graça divina, uma transformação interior. E o que dizer da autoridade? Quem decide o que é doutrina e o que é erro? Alguns protestantes afirmam que a Bíblia é a única regra de fé. Outros reconhecem a tradição ou os concílios históricos. Outros a voz interior do Espírito Santo. Resultado? Um labirinto teológico onde cada pastor se torna, na prática, seu próprio papa. Calvino tentou resolver o caos ao definir as marcas da verdadeira igreja, que são a reta pregação da palavra e a correta administração dos sacramentos. Mas até isso gerou mais confusão. Quem decide o que é reta pregação? Quem define o que é correta administração dos sacramentos? Hoje, existem dezenas de milhares de denominações protestantes, cada uma com a sua doutrina, liturgia e interpretações. Discordam não no periférico, mas no essencial, nos sacramentos, na autoridade, na moral, na própria compreensão da salvação. O cristianismo dividido é o oposto da oração de Cristo, que todos sejam um. A unidade é marca da igreja verdadeira. A multiplicação de seitas é marca da ruptura. E é exatamente essa fragmentação que nos leva ao terceiro mito, que afirma que a Igreja Católica é uma degeneração do cristianismo primitivo. Esse mito é um dos mais difundidos. A ideia de que a Igreja Católica teria se afastado da fé original, especialmente após Constantino, quando o cristianismo teria se tornado romano. Mas basta olhar para os primeiros séculos para ver o contrário. Os escritos dos padres apostólicos, discípulos diretos dos apóstolos, já testemunhavam uma fé plenamente católica. Santo Inácio de Antioquia, no início do século II, fala da Eucaristia como a carne de Cristo, que sofreu por nossos pecados e que o Pai ressuscitou. Ele também menciona o bispo de Roma como referência de unidade, chamando a Igreja de Roma como aquela que preside na caridade. O batismo infantil, a oração pelos mortos, a devoção à Virgem Maria, tudo isso aparece muito antes de Constantino. As catacumbas, onde os cristãos se reuniam escondidos, têm inscrições pedindo intercessão dos santos e oferecendo sufrágios pelos falecidos. Ironicamente, o próprio cânon do Novo Testamento, tão caro aos protestantes, foi definido pela Igreja Católica depois de Constantino. Negar isso é negar a própria história. Portanto, a Igreja Católica não é uma degeneração do cristianismo primitivo, ela é a continuação dele. O que muda após Constantino é a liberdade. A fé, que antes era perseguida, passa a ser professada publicamente. O conteúdo, porém, é o mesmo. A noção de um cristianismo puro, perdido no tempo, é uma invenção moderna, uma narrativa romântica que ignora 2 milênios de continuidade doutrinal. E se os protestantes realmente acreditam em um retorno ao cristianismo original, precisariam reconhecer que este cristianismo primitivo era profundamente católico. Mas os reformadores sabiam disso.
e ainda assim decidiram romper. O que nos leva ao quarto mito, segundo o qual os reformadores não queriam romper com a Igreja Católica, mas foram excomungados devido à intransigência de Roma. Essa versão tenta retratar Lutero e Calvino como que forçados ao cisma, mas a história mostra outra coisa. Desde o início, a postura dos reformadores foi agressiva e provocadora. Lutero chamava o Papa de anticristo e de asno coroado. Ele não buscava um diálogo, mas uma revolução. Em 1520, o Papa Leão X publicou a bula Exsurge Domini, oferecendo a Lutero a oportunidade de se retratar. Lutero respondeu queimando a bula em praça pública, diante de seus seguidores. A ruptura não foi uma consequência inevitável, foi uma escolha deliberada. O próprio Lutero escreveu: minha doutrina é a doutrina de Deus. Quem não crê como eu é destinado ao inferno. Não há aqui a humildade de quem busca a reforma, mas a soberba de quem se coloca como árbitro da verdade. Quando príncipes alemães e camponeses começaram a usar o livre exame para justificar as suas próprias interpretações, o próprio Lutero ficou horrorizado com o caos que havia criado. Há tantas seitas e credos quanto o número de cabeças, desabafou Lutero. O mesmo homem que desafiou Roma por negar a autoridade dela, agora se via impotente diante da multiplicação de doutrinas. E ainda assim, preferiu o caos à obediência. A Igreja, por outro lado, tentou o diálogo. Enviou emissários, propôs concílios, insistiu no arrependimento, mas os reformadores não queriam conciliação, queriam substituição. E no centro dessa disputa estava a questão mais sensível de todas, a salvação. Poucos mitos são tão repetidos e tão distorcidos quanto este, que alega que os católicos creem numa salvação por méritos humanos, como se o homem pudesse comprar o céu por suas próprias forças. Nada poderia estar mais distante da verdade. A Igreja sempre ensinou que a salvação é dom gratuito de Deus. É a graça que precede, acompanha e aperfeiçoa todas as boas obras. O homem não se salva, ele coopera com a salvação que Deus realiza nele, e mesmo esta cooperação só é possível por causa da graça que atua no homem. Os protestantes, ao reduzirem a fé à mera confiança subjetiva, criaram um abismo entre graça e ação. Para eles, a fé basta. Para a Igreja, a fé deve atuar pelo amor. É o que diz São Tiago: a fé sem obras é morta. Os católicos distinguem entre graça preveniente, que inicia o processo da conversão, e a graça cooperante, que fortalece a vontade para corresponder ao chamado divino. As boas obras, longe de competir com a graça, são os frutos visíveis dela. É nesse contexto que a Igreja fala em mérito, não como uma conquista humana, mas como participação na própria obra de Cristo. É Cristo quem age em nós. Santa Teresinha do Menino Jesus expressou isso com uma simplicidade sublime. Tudo é graça. Portanto, o catolicismo não ensina salvação pelas obras, ensina a salvação pela graça que se manifesta nas obras. 5 mitos, 5 distorções que moldaram a mentalidade de séculos. A reforma, que prometia libertar, acabou dividindo. O livre exame, que prometia clareza, gerou confusão. E a fé sem obras, que prometia pureza, abriu o caminho para o individualismo e o subjetivismo. O resultado? Um cristianismo fragmentado, em que cada um se torna sua própria autoridade e onde a voz da unidade se perde em meio a milhares de interpretações. Mas enquanto o caos se espalhava,
Algo silencioso e poderoso acontecia dentro da própria igreja. Em mosteiros, conventos e universidades, santos, teólogos e papas começavam uma verdadeira reforma. Aquela que não rasga o tecido da igreja, mas o costura novamente com fidelidade e santidade. Como a igreja reagiu a essa tempestade? Quem foram os homens e mulheres que levantaram a cruz no meio da ruína? E como essa resposta moldou os próximos 5 séculos da história cristã? A Reforma Protestante foi, sem dúvida, um dos eventos mais marcantes da história do cristianismo, mas também um dos mais dolorosos. Ela revelou as feridas de uma igreja que, por vezes, esqueceu que a conversão começa dentro de casa, mas também expôs o perigo de buscar a pureza pela ruptura e não pela santidade. Do caos que se espalhou na Europa, algo silencioso começou a florescer. Enquanto uns erguiam novas doutrinas, outros se voltavam para o essencial, a oração, a penitência e o retorno à graça. Surgiram santos, ordens religiosas e movimentos espirituais que reacenderam o fogo da fé. Foi ali, no recolhimento dos mosteiros e na entrega dos corações, que a igreja reencontrou a fonte de onde jorra a sua vida, Cristo. O Concílio de Trento foi um marco visível desse renovo interior. Nele, a igreja reafirmou a doutrina, fortaleceu os sacramentos e recordou ao mundo que a graça é o coração pulsante do Evangelho. Mas o verdadeiro milagre não foi institucional, foi espiritual. A igreja redescobriu o caminho da conversão, não como reação, mas como retorno. Séculos depois, o Concílio Vaticano II retomaria essa mesma consciência ao afirmar: a igreja, contendo pecadores no seu próprio seio, simultaneamente santa e sempre necessitada de purificação, exercita continuamente a penitência e a renovação. Essa frase resume toda a história. A igreja é santa porque Cristo habita nela. E é justamente essa presença divina que geração após geração a purifica, a renova e a conduz de volta à sua origem. 5 mitos derrubados, mas uma verdade permanece de pé. A igreja é o corpo de Cristo no mundo, a extensão de Cristo na história. E enquanto houver homens e mulheres dispostos a se santificar, ela continuará se reformando, não por revolta, mas por amor. Talvez essa seja a grande lição da história. A verdadeira reforma não nasce da divisão, mas da conversão. Não nasce do grito, mas do silêncio. Não nasce do orgulho, mas da graça. E no fim de tudo, só uma oração permanece ecoando sobre os séculos: que todos sejam um. E você, concorda comigo? Comenta aqui embaixo e me conta o que achou desse vídeo. Agora, se você quer aprender a responder às principais objeções contra a fé católica e assim proteger a sua alma e a alma das pessoas que você ama, clica no link da descrição e conheça a formação Catolicismo Blindado. E se você gostou desse assunto, vai adorar a minha resposta à acusação de que o imperador Constantino fundou a Igreja Católica e o que está por trás dessa farsa histórica. Tudo isso você confere nesse vídeo que está aqui na tela. Então aperta nele aí e eu te vejo lá em alguns segundos. Por esse vídeo é isso, um grande abraço e fica com Deus.